Marcela. Boa noite, meus amigos. Mais uma conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, e no Facebook, Ernesto Rossi, Tutu Rossi. Mais um assunto importantíssimo: as mudanças do nosso Código de Trânsito Brasileiro, CTB, legislações, resoluções e algumas coisas que mudaram para nós motociclistas também. Algumas coisas melhoraram, né? A pontuação da carteira aumentou, que isso é excelente para nós, né? Não é mesmo? E também a periodicidade obrigatório, né, para renovar a carteira. Agora temos o exame toxicológico para fazer a cada 2 anos e meio, quem tem carteira C, D e E. A idade também para a garupa mudou de 7 para 10 anos. Enfim, vamos conversar um pouquinho hoje sobre estas mudanças e temos que conhecer o nosso Código Nacional de Trânsito, não é mesmo? Saber nossos direitos, nossos deveres perante a lei e andar dentro da lei. Vamos dar uma boa noite para quem está chegando aí, que o assunto hoje é legal e eu peço a contribuição de todos vocês, porque eu sei que vocês conhecem muito de legislações de trânsito, de regras, são pilotos, motociclistas experientes, já viajaram muito e já se depararam com inúmeras situações em relação ao trânsito, né? E hoje a conversa é do nosso interesse direto, porque nós vivemos em cima de uma moto e nas estradas. E as leis estão aí para nos proteger e também para exigir nossos direitos e não esquecer da nossa responsabilidade perante ao trânsito, nossos deveres, né? A questão aqui é o que ainda pode ser melhorado também, o que ficou na mesma, né? E também tem a atuação dos policiais, que os policiais devem também estar capacitados, né? Ciente das leis, e às vezes dá algum problema de entendimento, porque você tem uma justificativa, o guarda tem outra, e às vezes fica um impasse aí, né? Perante, às vezes, a lei não deixar muito clara, deixa entre linhas o que é exatamente o correto, né? O certo, separar o certo do errado. Então, é isso que nós vemos com muita frequência também. E existem no nosso Código de Trânsito Brasileiro, na CTB, mais de 800 resoluções. É brincadeira? Mais de 800 resoluções. E não esqueçam que cada resolução tem lá seus artigos, primeiro, segundo, terceiro, seus incisos, né? E assim por diante. Só a resolução 227, que fala dos anexos, o que pode ter, o que não pode ter, os veículos, etc. Só essa resolução tem 230 páginas, para vocês terem uma ideia. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é um código que não faltam resoluções, não é mesmo? Então, não é por falta de lei, né, que a gente não poderia ter algo assim que realmente funcionasse, né? Porque tem lei até demais. Pensou? Eu estou falando o Código de Trânsito Brasileiro. Eu não estou falando de outras áreas. Eu estou falando que tem mais de 800, né, resoluções. Então, mas aqui, na conversa de hoje, eu vou citar alguns artigos e resoluções que estarão diretamente ligadas ao nosso assunto de hoje, que é voltado a algumas mudanças no motociclismo, né? Não vou falar aqui de uma maneira geral de veículos,
e etc., né? De outros veículos. Eu vou me ater mais na questão do motociclismo, né? Do motociclista, tá bem? Né? E foram alterados 57 alterações no Código Nacional, no Código de Trânsito Brasileiro, houveram 57 alterações, né? Bem, Moto não, geral. não, geral, não só de moto, né? Geral. De moto até que não houve tantas, não, né? Bem, vou falar sobre, embora o que eu vou falar aqui muitos já sabem, porque está sendo bastante divulgado, e não só agora no dia 12 de abril, quando iniciou, né? Iniciou essas novas leis, deram início à validade delas, né? Mas antes mesmo já estava sendo muito discutido as mudanças que estavam sendo feitas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, muitos já sabem do que eu vou falar aqui, mas devido a muita gente me pediu para que eu falasse um pouco a questão das leis voltadas ao motociclismo, ao motociclista. Então eu falei, tá bom, então vou falar as mudanças dentro do motociclismo. Mas assim, para quem já sabe bastante, ou até mais do que eu, com certeza, muitos de vocês sabem até mais do que eu, porque as leis são muito abrangentes. Eu estou falando aqui de inúmeras resoluções, não é mesmo? Então contribuam complementando o que eu estou arguindo com vocês, o que eu estou comentando, conversando, compartilhando, explicando. E se vocês puderem me ajudar a complementar melhor uma informação, né, um site que explica melhor aquilo, etc., então eu fico muito agradecido, tá bem? Porque a ideia aqui é passar as informações para contribuir com o nosso universo do motociclismo e andarmos dentro da lei, né? Tá bom? Bom, em relação às pontuações, houve uma mudança até boa, né? Porque as pontuações antes era geral 20 pontos, não era isso? Né? Você poderia ter infrações durante o período de 12 meses, ultrapassando 21 pontos, a sua carteira era suspensa, você tinha que fazer um monte de recapacitação, etc, etc. Então, hoje mudou um pouco, né? Continua sendo 20 pontos, num prazo de 12 meses, para aqueles que tiverem 2 infrações gravíssimas. O total que nós podemos ter hoje é até 40. Até 40. Mas, se você tiver 2 infrações gravíssimas no período de 12 meses, você então não perdeu, né? Perdeu digamos, este favorecimento de ter 40 pontos na carteira para 20, porque você teve 2 multas gravíssimas de 7 pontos. Então, a gente tem que sempre tentar, gente, andar na lei, e se tiver que levar alguma multa por alguma bobeira que nós demos, que não seja gravíssima, né? Porque se for gravíssima, você já vai estar sendo penalizado, e não só e não só no dinheiro, porque a multa são caras, mas na pontuação da carteira, que de 40 pontos passa a valer 20 pontos apenas se você tiver 2 multas gravíssimas. Agora, se você tiver apenas uma multa gravíssima, você de 40 pontos vai abaixar para 30. E se você não tiver nenhuma multa gravíssima, aí sim você pode ter 40 pontos, né, na sua carteira, sem correr o risco de suspender a sua carteira. Então, você pode ter no período de 12 meses até 40 pontos. Se você não tiver nenhuma multa gravíssima, você poderá ter até 30 pontos se tiver uma multa gravíssima, e até 20 pontos, 2 multas gravíssimas, se você tomar essa infração. E para os que têm na carteira atividade remunerada, isso está atrás da carteira da CNH, eu tenho atividade remunerada na minha carteira, na minha CNH,
A minha é remunerada, tá lá escrito, né? Atividade remunerada. Então, para os motoristas que têm CNH, que constam atividades remuneradas, o Denatran, o Contran, o Detran, as resoluções entendem que devido à atividade ser remunerada, que esses profissionais, né, estejam diariamente trabalhando. Então, para eles, independe se eles levaram multa gravíssimas ou não. A pontuação será sempre de 40 pontos, né, que ele tem de tolerância para aqueles que têm CNH com atividade que constem atividade remunerada. Então, esse, independente do tipo da infração, vai sempre somar 40 pontos, né? Seguindo a nova regra de trânsito hoje em relação às pontuações. Isto está no artigo, né, 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, se vocês quiserem anotar os artigos que eu vou passar aqui para vocês hoje, aí vocês olham com mais detalhes, não é mesmo? Tá? Então, na questão das pontuações, 20, 30 e 40 pontos, está no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, da CTB. Deixa eu fazer tá um bom? comentário aqui do Jorge Stuck, que tem a ver com isso daí, é pertinente. Ó. Sim. Se por acaso você tiver 30 pontos já, e em seguida 2 gravíssimas, como fica, né? Quer dizer, entendeu? Você já tem 30 pontos nesse ano. Então, mas aí já vai para 20, e como você já está com 30, né, já vai suspender a carteira. É isso, você já está com 30. Levou mais uma gravíssima. Então, desses 30 passou para 20, né, Jorge? Entendeu? Mas é estranho, se tiver 2, aí é só 20. As suas 2 primeiras forem de um prazo de 2 anos. Se você tomou 2 gravíssimas, você vai poder só ter 20. E se você já tinha 30, já está no pau. Infelizmente. Bom, vamos lá então. Enquanto ao tempo de renovação da carteira, o que mudou, né? O que mudou? Para aqueles que têm até 49 anos de idade, de 18 a 49 anos de idade, a renovação é de cada 10 anos agora. De cada 10 anos, né? Até 49 anos de idade. Até 49 anos de idade, a renovação se fará de 10 em 10 anos. Aqueles que têm de 50 anos a 69 anos, de 50 a 69, é de 5 em 5 anos. E de 70 anos ou mais, de 3 em 3 anos. Esta, então, é a renovação da CNH. Então, de 18 a 49 anos, de 10 em 10 anos, a renovação. De 50 anos até 69 anos, de 5 em 5 anos. E acima e igual a 70 anos, de 3 em 3 anos. Então, é o novo prazo para fazer a renovação da sua carteira nacional de habilitação. Tá bom? Isso está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 147, tá bem? Inciso 2º e artigo 261 e 259. Então, são 3 artigos dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos o artigo 147, no 2º inciso, que fala sobre este prazo de renovação das carteiras, o artigo 261 e 259. Legal? Então, tá aí os artigos que vocês precisam ter atenção se quiserem saber com mais detalhes sobre o tempo de renovar a sua carteira de habilitação. Tá bom? Tá? Agora, é obrigado a carregar a CNH? Está saindo a CNH, a carteira digital de habilitação, né? A carteira digital, a CDH. Então, aqueles que já tiverem a carteira digital de habilitação não precisa mais levar consigo a carteira de CNH. E também, numa fiscalização,
você não é obrigado a estar com a sua CNH, desde que no momento da fiscalização seja possível acessar o sistema. Porque hoje tudo vai estar no sistema. Assim também com as carteiras profissionais, quem tem a carteira C, D e E, que fizeram o exame toxicológico, né, que é obrigatório agora, na verdade é obrigatório, né, já desde 2015, só que como não tinha punição, etc., ninguém fazia, a não ser obrigatoriamente só na renovação, né? Então, tudo isso vai constar em sistema, dentro do Detran, que a partir do momento que tem o agente de fiscalização te parar, ele vai ter acesso ao sistema que vai levantar toda a sua ficha para saber se você está habilitado ou não, se está tudo certo, enfim. Então, essa exigência de estar com a CNH ou com o certificado do exame toxicológico não precisa mais, desde que o sistema já tenha acesso a estas informações, tá? Então, é isso. Agora, em relação ao exame toxicológico, somente obrigatório para aqueles que têm a categoria C, D e E, né? Que são as carteiras profissionais, né? Motoristas profissionais, C, D e E. E para quem tem essas carteiras C, D ou E, é obrigatório agora, com a nova lei, né? Com a exigência, né? Isso eles vão olhar com mais rigorosidade a cada 2 anos e meio, a partir do momento que você fez a sua renovação, né? Então, na verdade, são 30 meses após a sua renovação, você tem que fazer novamente o exame toxicológico, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, tá bem? Para todos aqueles que tiverem a carteira C, D e E, seja com atividade remunerada ou não. Então, também tem um porém. Aqueles que não exercem atividades remuneradas, mas têm nas suas carteiras, a sua carteira seja C, D ou E, tem que fazer o exame toxicológico? Tem. Agora, aqueles que não têm atividade remunerada só levarão multa se por acaso o guarda pegar você dirigindo um veículo que requer a carteira C, D ou E, por exemplo, um caminhão, tá? Ah, mas eu não tenho atividade remunerada. Tá, você não tem, mas você tem a carteira C, D ou E. O fato de você estar dirigindo um veículo que exige essa carteira, exige também um exame toxicológico, mesmo que você não tenha atividade remunerada, tá? Agora, se você não estiver dirigindo um veículo que exige esta carteira, C, D ou E, se estiver dirigindo um carro, etc., aí você não vai levar multa, porque você não exerce atividade remunerada. Agora, para nós, como é o meu caso, que eu exerço as atividades remuneradas, eu tenho que obrigatoriamente fazer o meu exame toxicológico a cada 2 anos e meio, né? Tá certo? E então, essa é uma obrigação que nós temos agora, devido a tantos acidentes, né, que ocorrem devido ao motorista, gente. A gente vê isso a todo momento, né? Está com uso de drogas, etc. Então, o exame toxicológico, ele vem tentar controlar um pouco, né, os motoristas nesta questão de dirigir conscientemente, sem uso de drogas, não é mesmo? Então, por isso que as carteiras profissionais C, D e E passaram, né, a ter uma exigência maior, num prazo menor desse exame toxicológico, tá certo? Para ter um maior controle de quem está dirigindo, então, de uma maneira profissional, tá? Deixa eu falar de uma dúvida do Jorge também. Será que vão aceitar nos países vizinhos? Acho que a carteira digital. Então, Jorge, os países vizinhos, eles já estão com um aplicativo que vai, o código que você vai ter na sua carteira, o código que você vai ter no documento do seu veículo, né?
o Mercosul, né? O Detran dos Mercosul, digamos assim, eles já usam, já tem os aplicativos que aqui nós usamos. Então, se você for viajar e você tem a sua CNH digital, se você tem o seu documento da moto digital, você pode ir sem problema, porque lá ele já tem os aplicativos para esta leitura através dos CODE que nós temos aqui no Brasil. Agora, Tá bem? Bolívia não é Mercosul. Isso é não nos sei. países do Mercosul. Agora, saindo dali, eu não sei. Precisa ver para os países que não estão na América no Mercosul, tá? Do Mercosul, é essa informação que nós tivemos quando eu fiz essa pesquisa perante aos Detrans, aos despachantes, né? Eu perguntei para os vários despachantes e para o próprio Detran. Então, não há problema, porque o Mercosul já tem como fazer toda a leitura digital que nós temos aqui hoje. Beleza? Bem, então vamos lá. Só mais uma atenção para quem tem a carteira C, D e E, tem o prazo e que já venceu o que, né? Quando você fez a sua renovação, se já faz mais de 2 anos e meio atrás, então você tem que fazer o exame toxicológico. E você tem até o dia 12 de maio agora para fazê-lo, porque senão depois você vai levar multa. Se o guarda pegar e você não tiver o exame toxicológico. Isso se você estiver com a carteira C, D ou E já com prazo de validade de há mais de 2 anos e meio. Então, o CONTRAN, o DETRAN, né, deram um prazo de 1 mês, né, a partir do dia 13 agora de abril, para que façam os exames toxicológicos, aqueles que já venceram o prazo de 2 anos e meio da renovação da sua carteira. Tá bem? Então tem até dia 12 de maio para fazer o exame toxicológico. A última Vamos ler aqui, do Fernando. Tutu, a interpretação que fiz é que você tem CNH, CD e E e esteja conduzindo um automóvel numa atividade remunerada. Táxi, Uber, por exemplo. Também deve fazer o exame a cada 2 anos e meio. E é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Olha, bom... Porque é remunerado também. Bom, tá? eu fiz que você tem CNH... Bom, todos aqueles que têm CNH, C, D e E têm que fazer o exame toxicológico. Tem que fazer. Tá? Agora, o que você está falando aqui, ó, e esteja conduzindo automóvel numa atividade remunerada. Tá certo, tem que fazer, Fernando. Entende? Então, assim, mesmo que ele não esteja dirigindo um caminhão, é isso que o Fernando está falando. Ele tem a carteira C, D e E, mas está fazendo uma atividade remunerada, né? Dirigindo uma van escolar, um Uber, etc., tem que fazer a cada 2 anos e meio o exame toxicológico. Tem que fazer. Eu acho que só não faz se tiver dirigindo Tá bem? carro normal. Tá? Então é isso aí. Tá? No caso, se tem atividade remunerada, né? Tá certo? É isso que a gente está falando aqui. Perfeito, Fernando. Estamos falando a mesma coisa. Bom, vamos continuar aqui. Bom, em relação, eu falei agora de forma geral do prazo da carteira, dos pontos da carteira. Agora, para garupa, quem gosta de levar os seus filhos na garupa, de 7 anos, né? Agora passou para 10 anos de idade mínima para que você possa levá-lo na garupa da sua moto, ou sem condições de cuidar da própria segurança, ou se essa criança, né, se essa pessoa não tiver condições de cuidar de si mesma, né, dentro de uma segurança, tá bem? Então tá aí a nova regra, de 7 anos passou para 10 anos, e é multa gravíssima, até com suspensão, com a possível suspensão da CNH. Então, se o guarda te pegar, se você estiver levando uma criança que não tenha 10 anos, que seja menor que 10 anos, né, mais nova, você vai levar uma multa gravíssima, podendo até ser suspensa a sua CNH. Então, é muito séria essa questão da garupa, tá? Então, muita atenção aí, que você só vai poder levar seu filho, seu primo, seu neto, enfim, né?
na garupa 10 anos de idade ou mais, e se eles ainda tiverem condições, né, de cuidar da própria segurança. Tá bem? Tá? Então tá aí uma das regras que mudaram para a garupa, para nossa, né, para nossa motoca aí. O uso do farol baixo, né? O uso do farol baixo já existia, só que de uma multa que era gravíssima de 7 pontos, agora passou a ser uma multa média, né? Uma multa média aí de 4 pontos, tá bom? Então, esta é a obrigação agora, sempre foi, né? Da gente ter luz baixa na moto durante o dia e à noite, obviamente, né? À noite, óbvio, né? Então, a multa agora, caso o farol seu esteja queimado, você vai levar uma multa média de 4 pontos. Antes, a multa era gravíssima de 7. Então, nisso aí, amenizou um pouco para nós motociclistas a punição, né? A punição era multa gravíssima, passou a ser uma multa média para quem, né, deixar de usar o farol luz baixa durante todo o tempo que você estiver usando moto, tá? Ligou a moto, tem que ligar a luz dela, tá bem? Tu tem uma pergunta aqui do Inês Meira, não sei se você vai saber responder, que é assim, ó. Para quem tem habilitação D e ainda não renovou, que está para vencer em outubro, por exemplo, leva a multa pelo toxicológico? Não, se não venceu o prazo de 2 anos e meio, o meu vai vencer em agosto, porque eu fiz em março de 2019. Em março de 2019 é minha carteira, acho que é isso, fevereiro de 2019. Então, eu tenho que contar 30 meses para frente, então vai vencer agora em agosto de 2021, 2 anos e meio. Então, só em agosto eu vou ter que fazer o meu exame toxicológico. E mesmo assim, eu tenho um prazo de 30 dias após o vencimento. Tá certo? Então, eu tenho um prazo de 30 dias, vai vencer em agosto. Mas eu tenho um prazo ainda de 30 dias para fazer o exame toxicológico. Então, se no teu caso não venceu os 2 anos e meio, então não precisa fazer agora, porque você está dentro do prazo, né, dos 2 anos e meio. Não venceu ainda. Legal? Então, vamos lá. Então, tá, uso do farol baixo, etc. Agora, a viseira. Isso aqui, né? No nosso capacete, a viseira. Bom, o que acontece com a viseira? Bom, a viseira tem que estar em bom estado. A partir do momento que você está em movimento com a moto, a viseira tem que estar completamente fechada. Não pode estar aberta, nem semi-aberta e nem aberta. Então, se você está em movimento com a moto em movimento, obrigatoriamente você tem que estar com toda a viseira fechada, tá bom? Em bom estado e tudo mais. Capacete em ótimo estado. Agora, caso você não tenha viseira, você pode usar uma outra proteção, que eles chamam de óculos de proteção. Mas muita atenção agora nessa parte, gente, para que vocês não levem multa à toa, né? Por exemplo, Tutu, eu posso usar óculos escuro e dirigir com a viseira aberta? Não. Eu posso usar óculos de grau? Claro, você tem que usar o óculos de grau e com a viseira aberta, mas eu estou usando um óculos? Não. Ou seja, o óculos de proteção que eles falam, o óculos de proteção, né? Caso você use um capacete sem a viseira, né? Capacete de motocross, aquele capacete que essa parte aqui que não tem a viseira, que você coloca aquele óculos de motocross, que é esse aqui, ó, tá? Esse óculos aqui, ó. Bem, olha lá. Ó. Esse óculos aqui pode. Esse óculos de motocross, ele substitui a viseira. Somente este óculos aqui. Este óculos de grau não substitui o óculos de grau e nem o óculos escuro. O óculos escuro também não substitui a viseira. Você vai acabar levando multa se você estiver usando um óculos escuro sem a viseira do capacete, a viseira levantada ou o capacete sem a viseira.
O óculos escuro não é considerado óculos de proteção. O óculos de grau não é considerado óculos de proteção. E aqueles óculos EPI, equipamento de proteção individual, aqueles óculos EPI, que tem aquele plastiquinho branco, um pouquinho fechado aqui do lado, também não vale, é proibido. O único óculos de proteção tem que fechar totalmente a sua vista, porque a ideia é proteger a sua vista. Então tem que ser um óculos desse tipo aqui, de motocross. Esse aqui sim, eles consideram dentro da lei que substituirá a viseira. Então esse tipo aqui sim, esse é um óculos de proteção do qual está dentro da legislação brasileira, de trânsito brasileiro. Isso que eles chamam de óculos de proteção. Tá bom? Então ficou claro? Então óculos de grau, óculos de EPI e óculos escuro de sol não é permitido, sem a viseira, tá? Você vai acabar levando multa. Agora, em relação ao capacete. O capacete tem que obrigatoriamente ter esse reflexivo aqui, ó, dos dois lados, o refletivo, e na frente, né? Atrás, perdão. Atrás e dos lados, né? O refletivo. E eu também tenho aqui na frente, ó, tá vendo? Então, outra coisa que tem que ter é o símbolo do Inmetro. Capacetes importados, né, que não tem o símbolo do Inmetro, esses capacetes, eles têm que estar homologados por algum órgão reconhecido pelo Inmetro. Então, já existe hoje, dentro do capacete, se ele está homologado ou não, mesmo que não tiver o símbolo do Inmetro. Entende? Como ele é importado, às vezes ele não tem o símbolo do Inmetro, mas tem sim que esse capacete estar homologado, caso ele seja importado, né? E que não tenha o símbolo do Inmetro, eles têm que estar homologado, catalogado e dentro da permissão dos órgãos credenciados pelo Inmetro ou pelo próprio Inmetro. Então ele diz que eles colocam dentro do capacete esta homologação que o capacete está dentro da lei do Código Nacional de Trânsito, né? Então aí sim você pode usar ele sem problemas, tá? O capacete tem que estar em ótimo estado. E uma outra coisa, quando você colocar o capacete, uma outra coisa que eles vão olhar bastante daqui para frente é o afivelamento do capacete. Se está muito bem fechado ou não. Porque o que acontece? Muita gente coloca o capacete, né? Muita gente coloca o capacete e na hora de fechar, esse aqui é o da Márcia. Eu tenho o meu é diferente. Aqui, ó, na hora de fechar, tá vendo aqui, ó? Tem gente que deixa essa parte aqui, ó, um pouco solta. Num acidente onde o impacto é muito grande, e geralmente é de moto, se isso aqui tiver um pouco solto, pode acontecer, olha lá, pode acontecer do capacete sair da sua cabeça, mesmo ele estando ainda amarrado. Só que como você não fechou bem rente aqui, ó, ao seu pescoço aqui, ele pode sair da sua cabeça. Então, quando você for fechar o capacete, né, tenha a certeza que essa parte aqui do afivelamento esteja bem fechado e bem rente aqui, ó, ao seu papo aqui, ó, que seja firme. E o capacete também, ele não pode estar solto na sua cabeça. O capacete tem que ser de um tamanho exato para que ele não fique solto na sua cabeça e para que ele não saia com facilidade. Eu assisti, gente, um vídeo do médico que ele trabalha também para o SAMU de acidentes de motos. Ele é um cirurgião de faces, né? E o que ele estava falando, que a maioria dos acidentes de moto, o impacto é tão grande. Imagina você dirigindo a moto, tá? Então, quando você bate num pneu de um carro, num para-choque, a sua cabeça, não esqueça que a sua cabeça tem alguns quilos, e mais o capacete.
Então você tem uma inércia de um volume de massa que te joga para frente. Mesmo que você está segurando com o braço, mas o impacto às vezes é tão forte que quem vai primeiro é a sua cabeça. Imagina que se você bate numa lateral do carro, aqui está bem a janela do carro, a sua cabeça está bem na altura da quina da janela do carro. E o que você bate? O seu rosto. Então, por exemplo, a gente tem que evitar de usar capacete aberto, que não protege o nosso maxilar. Porque, conforme o médico estava explicando, aqui é o nosso crânio. Então, o capacete, ele vai proteger toda essa parte aqui de trás e de cima. Mas se a parte da frente estiver aberta, ele não vai proteger. Então, e 70% dos acidentes é dessa parte aqui, ó, para baixo, onde a maior ocorrência de colisão. Então, e é justamente se você não estiver usando o capacete full, aquele totalmente fechado, é justamente a parte que você vai quebrar todo do seu rosto, da sua face. Então, essa parte toda aqui, gente, ele mostrou várias partes que se quebram. Essa parte aqui, ó, do lado aqui da mandíbula, né? Quebra, porque esse impacto todo você bate de frente. Eu não estou sendo drástico, eu estou sendo realista, porque às vezes você só vai se arrepender de ter usado um capacete aberto, infelizmente, quando acontecer alguma coisa, que Deus o livre que aconteça, mas você só vai dar valor, às vezes, depois que tem alguma ocorrência. Geralmente é assim, né? Nós, seres humanos, né, gente? Só que aí é tarde, você pode ter se quebrado todo. Então, esse movimento nosso de ir com a cabeça é essa parte frontal, ou quando você cai no chão, você cai com esse lado arrastando. Então, evitemos de usar capacete aberto aqui embaixo. Eu mesmo, eu uso... Mas a lei fala alguma coisa? Não, eu vou falar já da lei. Eu uso esse capacete aqui, que também não é muito indicado, porque ele é tipo Robocop, escamoteável, né? Tá vendo? Aqui, ele abre aqui, ele fecha aqui, ó. Tá vendo? Ó, o meu ainda tá largo, ó. Tá errado. Tá vendo que tá espaço aqui, ó? Então tem que apertar mais. Depois eu vou apertar mais. É que eu deixei frouxo para fazer o vídeo de hoje aqui para vocês, né? Mas isso aqui tá errado, ó. Ó como é que sai. Não pode, tem que estar rente aqui, ó. Tá? E quando você tá também na rua, na estrada, se você deixar ele aberto aqui em cima, você está exposto todo o seu rosto aqui. Embora aqui está protegido aqui em cima, aqui até tudo bem. Mas essa parte da frente aqui, ó. Então observe que essa parte aqui, ela é importantíssimo para a sua proteção da sua face. Essa parte aqui, ó. E como é escamoteável, essa articulação que tem nesses capacetes aqui, ó, geralmente não suporta o impacto. Ele acaba quebrando e empurrando a sua face para trás ainda, porque ele é articulado, ó. Tá vendo? Essa articulação faz com que o capacete não tenha a resistência suficiente para aguentar um grande impacto. Então, esses capacetes tipo Robocop também, eles não passam nos maiores centros de pesquisas de qualidade, de certificação, tá certo? Então, só passam aqueles capacetes totalmente fechados, que é o full, né? Que é o caso aqui desse outro capacete que a Márcia usa. Esse aqui, na verdade, estou usando para exemplo, mas pega aquele outro, meu capacete que está lá dentro do quarto do João Pedro. Então, aqui, eu só vou tirar aqui de novo, para mostrar a importância, né? A importância do capacete full. Né? Tá vendo? Aqui não tem articulação, ó. Então, ele é todo um sistema só integrado, não tem articulação e ele está mais resistente a impacto, né? Então, outro capacete que eu também uso em viagens é esse aqui, ó. Esse é um outro capacete que eu uso. Ele é full, inteiramente fechado, né? Não é articulado. Aqui, ó. E outra coisa, a fivela, essa fivela aqui, ó, ela tem maior segurança. Essa que você passa a fivela aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Como? Em D? Então, essa fivela aqui, como é fechada esse capacete,
Deixa eu mostrar aqui, já que a gente está com demonstração, né? Olha aí, tá bem preso, tá bem firme, não está solto, é o tamanho da minha cabeça, não é mesmo? A viseira boa, a viseira em bom estado. E esse tipo de fivela é o mais seguro que tem, ó. Que você passa assim, ó. Então aqui, ó, fecha bem, fecha mesmo aqui, ó. Ó, aí. Tá vendo, ó? Agora sim, ó. Agora esse capacete, ó. Ó. Tá vendo? Tá bem fechado aqui, né? Bem preso. E aí sim, agora eu tô com um bom capacete, né? Um capacete reconhecido pelo Inmetro, ou por um órgão que também é reconhecido pelo Inmetro, dentro da lei, dentro do prazo de validade também, né? Dentro de um prazo de validade, né? E tudo mais. Então, todo esse sistema aqui, gente, é importante que você não relaxe, porque é a sua cabeça que vai pro chão, é a sua cabeça que vai para cima do carro, no muro, no poste, na sarjeta, no chão. Então, cuide da sua cabeça, né? Cuide bem da sua cabeça. Agora, Tutu, quais são os capacetes que a gente pode usar? Você, na verdade, só não pode usar aquele capacete coquinho. Eu não tô com ele aqui, mas eu tô com... Só para ilustrar, esse aqui é o capacete de downhill do João Pedro. Né? De andar na neve. Esse aqui é só para exemplificar, tá? É um tipo capacete coquinho. Tá vendo que ele não protege as têmporas aqui, ó? Não protege aqui atrás também. Então, tem muita gente que anda com esse capacete tipo coquinho. É proibido. É multa. Mesmo se ele tiver aquela coisa. Esse capacete coquinho, mesmo que tiver com a viseira, capacete coquinho, tá? O coquinho, esse coquinho. Mesmo que tiver com a viseira, ele é proibido, porque ele não protege a sua cabeça. Ele não protege o lado, a têmpora, a nuca. Então, esses capacetes tipo coquinho é para moto, é lixo. Não usem ele, que vai levar multa gravíssima, 7 pontos na carteira e apreensão da moto até você ter um capacete para buscar sua moto, tá bem? Agora, capacete aberto, posso usar? Pode. Capacete aberto, capacete que vai até aqui embaixo, que vai proteger tua... Pena que eu não tenho aqui o capacete aberto, né? Mas se vocês sabem, o capacete aberto é sem essa parte aqui embaixo. Vou colocar aqui, só para exemplificar um pouco, capacete aberto. Esqueçam que esse é o Robocop e pensam só no capacete aberto. Tá vendo aqui, ó? Esse é o capacete aberto. Tem muitos capacetes abertos que vem com a viseira, essa aí, beleza, pode usar por lei, pode usar na cidade e na rodovia. Eu posso viajar lá para Atacama com capacete aberto? A lei da Argentina e do Chile, eu não sei se respeito, precisava ver com calma. Mas do Brasil pode. Viajar pelo Brasil com o capacete aberto pode, desde que esteja com a viseira. E se você não estiver com a viseira, porque tem capacete aberto que não tem viseira, você é obrigado a andar com óculos de proteção. Esse óculos aqui, ó. Então você está andando com capacete aberto com óculos de proteção. Por lei, você pode andar pelas estradas do Brasil e também na cidade, com capacete aberto, desde que tenha ou a viseira ou então um óculos de proteção como esse aqui. Óculos de grau. Óculos de grau. Não pode se não tem a viseira. Óculos de sol. Não pode se você não tem a viseira. E aqueles óculos de EPI, de equipamento de proteção individual, também não pode. Este aqui pode. Tá certo? Então, capacete aberto pode, desde que com óculos de proteção ou viseira, né, do próprio capacete, tá certo? E também os demais capacetes, o articulado, né? Só que cuidado, hein? Se você está andando com um articulado, que é esse aqui, com ele aberto, tá vendo? Ó, deixei ele aberto.
Se você não tiver este óculos de proteção, se você só estiver usando um óculos de grau ou um óculos escuro, se você tiver desse jeito aqui, você vai levar multa. Porque você obrigatoriamente tem que ter uma viseira na sua frente. Então essa aqui é escamoteável, mas está lá para cima. Então sua vista está toda aberta aqui para entrar bicho, pedra, poeira, tá certo? Não está protegendo a sua vista. Então você vai levar multa e pode ser apreendido a sua moto também, tá bom? Então, capacete escamoteável, se você for usá-lo, então tem que abaixar, fechar a viseira, travar ele, fechar a viseira, e aí sim você começar a andar de moto. Então, essas são as regras dos capacetes. Beleza? Né? Então, sempre deixa um pouco com dúvida, né? Essa questão, se capacete aberto eu posso, se eu posso... A questão é viseira e óculos de proteção, tá bom? Tá? Então, essa parte do capacete, que a ideia é proteger toda a nossa cabeça e a nossa face. Cuidado com o capacete aberto. Eu não recomendo usar capacete aberto e eu também não recomendo usar capacete escamoteável Robocop, porque eles não têm a segurança adequada para proteger a sua face, o seu cérebro, sua cabeça, enfim. Essa parte que, na maioria dos acidentes, ela é a primeira a colidir com alguma coisa que está na sua frente, tá bom? É a sua cabeça. Então, vamos... Não sei se tem alguma coisa aí que fala sobre viseira escura. Viseira escura, beleza. É o Cláudio lá. A viseira escura pode durante o dia. Somente durante o dia a viseira escura. Né? A viseira que já vem de fábrica escura. Você não pode colocar insufilme na viseira. Vai levar multa. É proibido insufilme na viseira e é proibido insufilme no óculos de proteção. Você não pode colocar insufilme. A viseira escura e o óculos escuro tem que vir de fábrica. Tem já com a viseira escura. Então, é proibido você colocar insufilme e escurecer a sua viseira. Mas é permitido você usar uma viseira de fábrica, que ela seja escura de fábrica, somente durante o dia. À noite é obrigado a usar aquela viseira cristal, que eles chamam, né, transparente, que é essa aqui, né? A viseira cristal. Tá bem? Não, tem gente que já vi maluco usando viseira escura à noite. Tem sim, tem. E não é pouco não. É proibido por lei viseira escura à noite. Mas durante o dia é permitido, desde que a viseira não tenha insufilme. Beleza? Joia? Então, tá aí. Deixa eu ver aqui Eu fiz uma bagunça na mesa aqui que... Ué, cadê as folhas? Aqui, tá, capacete aqui. Então, capacete, só estou falando um monte de coisa importante, capacete aberto. Isso daí está no artigo 453 do CONTRAN, 453. Deixa eu ver aqui. O Jorge está falando o seguinte: vou polemizar. Tem um capacete aberto com óculos interno e viseira. Posso andar com a viseira aberta e o óculos interno abaixado? O óculos interno o óculos escuro interno. Também é viseira, né? Pois é. Então, o Jorge, o que até onde a Márcia tá falando uma coisa, na verdade, essa viseira do escura, que é para sol, não é mesmo? Ela é do tamanho da quase a viseira que você tem, não é isso? Do capacete aberto. Eu tive um assim. Eu usava. Então, assim, o que eu sei é o seguinte: o que você precisa prestar atenção é que se essa sua viseira de sol, Jorge, não é aquela que tem aquele U assim, ó, tá certo? Ou se ela é inteiriça, como a viseira acrílica de cristal. Se for a mesma viseira de cristal, eu acredito que não tenha problema.
Agora, se for aquela mais curta, aí eu acho que você está arriscado a levar uma multa. Realmente é uma questão que você falou em polemizar, né? E de fato levantou uma lebre aí nesse mato, né? Porque eu usava ela aberta. Tá certo? Assim, tentando imaginar dentro de um bom senso que a viseira escura do seu capacete era do mesmo tamanho do que a viseira cristal, se a maioria dos capacetes são assim, então aí eu não veria problema, porque ela estaria protegendo a sua vista igualmente à viseira cristal, não é mesmo? Agora, se ela for menor, né, porque tem umas que são menores, que ela faz uma volta assim até. Essas menores aí eu já não sei perante a lei de proteção da sua vista, né? Porque ela não estaria protegendo como a viseira cristal, tá? Tá bom? É o que eu consigo na hora aqui sobre essa questão que você colocou, Jorge. Muito bem colocado aí para nós, tá? Quem souber aí, quem puder, né, responder com exatidão, digamos assim, sobre essa questão que o Jorge colocou, é importante. O Fora, aqui está falando o seguinte, mas a viseira de sol é mais fina que a de cristal. Por isso não pode, não protege de pedradas, por exemplo. Então, quem está falando? É o Estrada Fora. O Estrada Fora está falando, Jorge, que o fato da viseira de sol, né, ser mais fina, ela não é tão resistente. Então não protege a vista se bater uma pedra, etc. E o Gui Reis está dizendo o Gui Reis está falando assim, viseira tem que ir até o queixo para ser permitido. Ou óculos de proteção. Que é isso que você então. A viseira tem que ir até o queixo, que de fato vai, né? Tá aqui, né? A viseira, né? Até o queixo. Ou esse óculos aqui. Ou este óculos aqui é permitido, tá? Este aqui não tem problema. Esse aqui também é permitido, tá bem? Esse é permitido. Então, estão falando, Jorge, que a viseira tem que pegar até o queixo, ou esse óculos aqui. Caso contrário, se o seu óculos de sol não for do tamanho da sua viseira de cristal, e também tem a questão da resistência dela, né? Tá certo? Mas, a princípio, ela deveria ser feita para resistir, né? Tá? Bom, deixa eu ver que mais essa questão do capacete, viseira e óculos é importantíssimo, porque sempre tem muitas dúvidas a respeito disso, né? Mas já estamos esclarecendo quase todas elas, né? Não é verdade? Tá bom? Né? O Rubens Amelota entende que não pode, mas eu não sei aqui que não pode. O Rubens. Acho que não pode do óculos escuro. Só a lente escura protegendo. Bom, o que eu estou olhando aqui. Tá certo, gente. Então tá. Então já falamos de algumas, né? Já falamos da garupa, já falamos da luz durante o dia, já falamos da viseira, do capacete. Teve alguém que perguntou já falamos do farol auxiliar, que você falou do farol auxiliar. Pode, mediante, agora voltando um pouco ao tema da live anterior, que era a luz, né? Se você pode colocar luz na moto ou não, pode, mediante laudo, né, do Detran e também das oficinas oficiais credenciadas pelo Detran e Metro. Então, você tem todo lá uma guia, um questionário para preencher, você vai descrever lá o que você vai mudar na sua moto, você vai protocolar no Detran e o Detran vai analisar isso dentro da resolução, tá certo? E se uma vez aprovada, você vai então numa oficina credenciada para fazer as devidas instalações, voltando depois para uma outra verificação no Detran. A partir do momento que o Detran olhou que está tudo ok, com o laudo da oficina, tá certo? E com o certificado de segurança veicular que a oficina te oferece, e uma vez que o Detran analisando está tudo dentro da lei, ela vai então emitir um novo documento, mediante a você pagar as taxas e tudo mais, onde constará essas alterações que você fez na sua moto, beleza? Então, mas pode sim, desde que você faça todo esse procedimento. Caso contrário, você pode levar uma multa.
se trocar sem constar no documento, tá? Essa questão da segurança de capacetes, de viseiras, está no artigo 244 do CONTRAN. Então, no artigo 244, você vai encontrar esta questão da proteção, capacete, viseiras, etc, tá? Então, tá aí, artigo 244 do CONTRAN. Agora, uma outra questão é corredor. Posso andar no corredor, Tutu? Estamos falando do Código Nacional de Trânsito. No Código Nacional de Trânsito não existe o termo corredor. Existe pista, mas corredor não. Aí, olha, gente, vocês não sabem que isso... Viu, Jorge? Isso que é polêmico. A questão do corredor. O Código de Trânsito não prevê a questão do corredor, como corredor em si. O que ele prevê era o seguinte: estava previsto para criar uma lei, né, permitindo a você andar no corredor, né, mediante quando os carros estiverem parados ou em baixa velocidade. Só que isso foi vetado pelo próprio presidente Bolsonaro, porque fazendo um estudo das questões jurídicas, eles ficaram com dificuldade em definir algumas coisas dentro dessa questão do corredor. Definição, por exemplo, o que significa baixa velocidade. Era um dos termos, então, definir o que seria baixa velocidade. Então, quem fosse levar uma multa poderia recorrer alegando que não estava em alta velocidade, mas sim em baixa velocidade os carros, os veículos. Isso é um exemplo. Vários outros pontos apareceram de dificuldade de definição. Então, vedaram essa questão do corredor, permanecendo, então, como estava o bom senso. Então, em termos de corredor, o que está falando hoje como orientação? Se você está numa pista, né, que você tenha mais de 2 pistas, que você tenha mais de 2 corredores, eles orientam para que nós andemos no corredor dentro de uma velocidade de segurança, que esta velocidade não vai colocar em risco pedestres, nem ciclistas e nem os próprios veículos que estão à sua volta. Ou então significa que você não vai poder passar 1 milhão por hora, tá? Mas que você também não está impedido de andar no corredor. A partir do momento que não tem uma lei que especifica a proibição de um corredor, né? A partir que você não tem essa lei, entenda-se então que ela pode ser permitida, né? Ah, mas Tutu, como é que o guarda então vem com essa questão de que pode dar multa quem está andando no corredor? Infelizmente, isto pode acontecer porque ele está amparado pelo artigo 192 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E o que diz esse artigo 192? Dispõe sobre o condutor não guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos. Então, existe uma lei, né, que se o motorista não se guardar, né, de uma distância segura, né, lateral e frontal entre os veículos, ele pode sim te dar uma multa. Agora, isto virou mais um bom senso da própria fiscalização, porque existe também defesas para o motociclista andar no corredor, devido ao próprio perfil da moto, que ela, por si só, ela foi feita para andar no corredor. Ela é mais fina, né? Ela não vai... existe a discussão se todas as motos... Aqui em São Paulo tem 6 milhões de motos. 6 milhões de motos. Imagina se ela fosse andar como um carro, uma atrás da outra, mantendo uma distância de segurança, né? Hoje, você já está com um trânsito complicadíssimo, mesmo as motos andando no corredor. Imagina se ela fosse tomar o lugar dos carros, mantendo a distância uma da outra. Como é que ficaria esse trânsito? Então, viraria um caos generalizado. Então, no fundo, é o seguinte, usando o bom senso,
tem orientações, pode andar no trânsito, segundo a legislação, ela não proíbe, ela simplesmente, né, ela tem esse artigo 192, que fala sobre guardar distância segura e tudo mais. Mas a gente sabe, gente, que a gente está passando muito próximo aos carros, a gente está atrás de uma moto, atrás da outra, não tem essa, na prática não existe essa segurança, essa distância segura. Então o que está sendo pedido aos motociclistas? Para que eles andem no corredor de uma maneira segura, sem loucura, sem correr, né? E o ideal seria que você andasse no corredor quando os veículos estivessem parados ou em baixa velocidade. Porque se você tem um fluxo de veículos com uma velocidade considerada, você de fato não precisa andar no corredor, porque os veículos já estão com uma velocidade boa. Simplesmente você segue o fluxo, né? Tá certo? Então o corredor faz sentido se os veículos estivessem parados ou em baixíssimas e baixas velocidades. Aí você vai com segurança andando no corredor, e essa segurança você tem que estar numa velocidade a não colocar em risco pedestres, nem ciclistas e nem outros veículos. É isso então a orientação que nós temos para corredor. Tá certo? Beleza? É isso aí. Vale para rodovias também? Vale para rodovias também, mesmo caso para rodovias também, né? Tá? Então, se a rodovia tiver com tráfego parado ou com um movimento muito lento, você é a mesma coisa, você pode andar no corredor, porque essa é uma questão de entendimento que é para fluir, e a moto, ela tem essa característica, tá? Então, não faz sentido se você tem uma moto e tem que andar igual carro, embora a lei de trânsito fale isso, mas na prática, a gente sabe que não funciona, né? O Jorge está levantando uma questão que, assim, aqui perto de casa também tem, ali na Castelo Branco, que são placas falando que é proibido. É proibido. Então, o que eles falam que é proibido. Agora o código, ele veio reforçar essa questão a partir do dia 12 de abril agora, Jorge. Tá? Então, toda essa sensibilização do corredor, etc., tá a partir deste mês. Agora, vamos ver como é que os guardas rodoviários vão agir em cima disso. Tá bem? Então, porque não tem uma lei clara exatamente sobre isso, não. Tá? O que existe é um bom senso sobre o uso do corredor, quando os veículos estiverem parados ou em baixas velocidades. Então, aí existe um bom senso que o motociclista pode andar no corredor dentro dessa situação. E mesmo assim, com uma velocidade baixa, não colocando em risco pedestres, nem ciclistas e nem os outros veículos. Então, é uma questão de entendimento disso tudo que a gente está falando aqui. Tá? No fundo, é um bom senso, tanto do guarda, tanto dos motoristas, como dos motociclistas. O que acontece muitas vezes eu falo assim, uma falta de paciência muito grande e uma falta de respeito entre os motoristas e os motociclistas no trânsito. Isso agrava ainda mais, formando um caos maior. Porque tem motociclistas que a gente sabe, que fica empurrando a gente, buzinando, forçando passagem, tá? Dois motociclistas. Entre dois motociclistas. E também a própria questão de muitos motoristas não gostarem dos motociclistas, tá? Então, assim, existe, entre aspas, mais ou menos uma guerra no trânsito entre motociclistas e motoristas. Tá? Então, essa questão do trânsito, ela vem a se agravar muito devido a esta falta de entendimento que nós temos no próprio dia a dia quando nós estamos andando de moto. Essa é a verdade. O que cria ainda um caos maior nisso tudo, né? Então, eu analiso exatamente dessa forma, né? Então, essa questão da falta de paciência e da falta de respeito entre ambas as partes, né? Tá? Motoristas e motociclistas, tá bem? Bem, deixa eu ver aqui se tem mais algumas informações. Bom, as coisas principais de mudanças foram essas que eu relatei. Pode ser que tenha uma ou outra a mais, mas, então...
Se alguém souber de mais alterações. E outra coisa, essa questão do capacete, da viseira e tudo mais, é a mesma lei para a garupa, tá? Isso eu não posso deixar de falar, não. A garupa tem toda a mesma obrigação de ter o capacete, a viseira, igualzinho o piloto. Então, as mesmas regras do piloto vale para a garupa também, tá? Em termos de capacete, viseira, de óculos de proteção e tudo mais, tá? Então, a garupa também tem que usar. Caso o guarda te pegue com a viseira levantada, antes era uma multa leve, agora é uma multa grave, uma multa média de 4 pontos, tá? Então, capacete, porque antes era assim, a falta de viseira ou não uso de capacete era multa gravíssima. Você poderia estar usando capacete sem viseira, era multa gravíssima. Agora não, eles separaram o grau de segurança, porque nós entendemos, a partir do momento que você está de capacete, né, mesmo que esteja sem viseira, você tem uma certa proteção. Então, o que mudou da regra anterior para essa é que antes era uma coisa só. Se você estivesse sem viseira ou sem capacete, era uma coisa só, multa gravíssima. Agora não. A multa gravíssima é se você estiver sem capacete. Agora, se você estiver de capacete com a viseira levantada, aí é uma multa média. É uma multa média. Se você estiver sem a viseira, com óculos escuro ou com óculos de grau, é uma multa média também, tá? Então, é isso que mudou em relação a como estava anteriormente, em relação a capacete, óculos de proteção e viseira. Tá feito? Bom. O Alex Louri está aqui, 81 Alex. É show demais todas as suas explicações, doutor. Sabemos que aqui no Brasil, além de tudo, tem a indústria da multa. Gigante. Tem a indústria da multa. E em muitos lugares os policiais não vão ter advertência preventiva. É multa direta. É multa direta. De janeiro de 2020 a novembro, foram dadas 64.841 multas. Sabe do quê? 64 mil somente multas de motociclistas sem capacete. Não, uma coisa incrível. Aumentou em 57% as multas sem capacete. Agora, é inimaginável você imaginar alguém subindo numa moto sem capacete. Gente, a gente desconhece esse Brasil. É por isso que começa a ter tantas resoluções e tantas leis. Porque o próprio brasileiro não coopera. Não coopera. Quantos que não andam com o capacete desafivelado, com a viseira aberta, sem viseira, sem capacete? Né? Quantas cidades do Brasil essas regras não valem? Porque você tem 3 ou 4 em cima da mesma moto, recém-nascidos, que a mãe está levando na moto, moto sem placa, moto sem iluminação. Você pega a região do norte, onde é que eu andei na Transamazônica, e vários outros estados de lá, muitas cidades praianas também. Gente, eu quero ver eles imporem essas regras todas que estão aqui, para toda essa cultura que existe no nosso país, que tem lugar que nem placa na moto tem. Percebe que são pesos e medidas diferentes? Aqui você leva uma multa se você tiver uma viseira aberta. Lá em cima, você pode andar com 3, 4 em cima da moto, recém-nascidos, moto sem luz e sem placa, que a vida segue. Entende? Então, assim, é difícil um país de 220 milhões como o nosso, que tem N culturas para cada estado diferente, realidades diferentes também, né? Tem muita gente que não tem condições financeiras, às vezes, de comprar um capacete ou de comprar uma viseira que a dele quebrou, não é? Então, assim, quantas situações a gente não tem no país onde a lei realmente é difícil ser aplicada, dependendo da região que você está, não é? A realidade de vida lá é outra, não é? Então, claro que essa é a 39ª alteração que eles fazem no Código de Trânsito Brasileiro. Já mudou 39 vezes as legislações de trânsito no nosso país. Esta é a 39ª mudança, né?
do Código de Trânsito. Então, para tentar sempre ir melhorando as questões que eu vejo assim, né? Eu sempre tento olhar para o lado bom. Essa lei 14.071 de 2020. Essa é a nova lei do Código de Trânsito Brasileiro, né? A 14.071 de 2020, tá bem? Lá vocês encontrarão todas essas alterações que eu estou falando para vocês, né? Agora, não é só isso, eu também, eu falo aqui que nós, motociclistas, precisamos que nos deem uma atenção melhor. Por exemplo, né, em avenidas e ruas que cada vez estão espremendo mais ainda a gente. Exemplo, a Avenida Rebouças. A Avenida Rebouças, em São Paulo, a Avenida Rebouças em São Paulo, passa assim, milhares de motos por dia, e subindo e descendo a Avenida Rebouças. Para quem já esteve aqui, tem uma ideia do que é isso, e para quem mora aqui, sabe melhor do que ninguém que a Avenida Rebouças, gente, é um fluxo de moto uma atrás da outra. Passa milhares de motos por dia lá. Aí o que fizeram agora, há pouco tempo atrás, eles colocaram uma ciclovia em toda a extensão da Rebouças, que não tinha, né? Essa ciclovia pegou mais ou menos 1 metro da pista, fazendo com que o corredor da Rebouças, não pegando a faixa do ônibus, só as 2 faixas dos veículos. O que acontece? Espremeu o corredor. Então, o que tem de moto colidindo em retrovisor de carro ali é brincadeira, porque espremeu o motociclista. Ele tirou 1 metro dessa avenida, né? Diminuiu 1 metro, significa que os carros se espremeram também. Eles não têm culpa, os carros. Agora, nós, motociclistas, passamos um aperto danado, subindo toda aquela Rebouças, que você quase não tem espaço ali. E antes você tinha até um espaço, porque você tinha 1 metro a mais. 1 metro a mais faz uma diferença absurda para nós, motociclistas. Agora a questão, mas o ciclista não pode ter vez? Pode, como São Paulo inteiro está cheio de ciclovia, e eu assino embaixo que tem que ter. Agora, assim como que eles almejam trabalho para uma segurança para o ciclista, nós, motociclistas, também deveríamos ter uma segurança. Deveria ter uma faixa para nós, dentro de uma velocidade limite, né? Uma velocidade que não possa passar, senão você é multado. Mas cadê a nossa faixa dos motociclistas para aquelas avenidas e para aquelas ruas que tem muito fluxo de moto? Então, nesses lugares onde há um fluxo de moto muito intenso, diariamente, deveria ter uma segurança maior para os motociclistas. E outra coisa, gente, nós motociclistas, os profissionais motociclistas que ganham seu dinheiro em cima de uma moto, que é o trabalho de vida deles para colocar a comida na mesa, que os motoboys, os motofretes que estão chamando também agora, eles fazem parte da economia desse país, tá certo? Eles facilitam a vida de muita gente e ninguém quer saber da vida deles. Poxa vida, agora na pandemia, o que esses motoboys, iFoods e toda essa parte de aplicativos de alimentação, de mercados, os motoboys, os motociclistas que trabalham ganhando dinheiro em cima de uma moto, estão fazendo toda uma diferença nesse país. Estão ajudando um monte de gente. E ao mesmo tempo ninguém olha pela segurança deles. Por que então não criar seguranças melhores para nós motociclistas e para os motociclistas que trabalham dia e noite com as motos? Ninguém pensa nisso? Tá? Assim como fizeram ciclovias, então faz motovias. Tá certo? E a nossa segurança? E a segurança dos nossos irmãos motociclistas? Cadê? Ninguém olha pra gente? Só faz essa questão de viseira, de capacete, de óculos escuros não, etc, etc. Mas e o trânsito? Como é que fica o trânsito para nós? E nós fazemos parte da economia e nós pagamos nossos impostos. Nós pagamos nossos impostos também usando a moto aqui nesse país. Nós temos os mesmos direitos de segurança. De segurança, nós temos o direito de andar com segurança. Não é? Então, gente, precisa melhorar muito. Sem falar em pedágios, hein? Eu não quero entrar aqui porque agora eu já fico... Eu já meto pé no balde de vez, porque... E a nossa segurança nos pedágios?
que caminhão, carro passa por cima da gente, é óleo no chão, sabe? A gente é obrigado a passar naqueles cones assim. Se você tá com aquele seu baú lateral, você, meu Deus, é um estresse danado, porque eles quase não colocam espaço suficiente para você passar com a sua moto entre aqueles cones. Sabe, é um estresse danado. Você já vem numa viagem, ou você já está cansado durante o dia, sabe? E de repente, aquele trilho de cone e um paredão do seu lado, e você tem que tirar milímetros, assim, de uma extensão de 20 metros, seguindo aquele corredor. O que é isso? Isso é pensar no motociclista? É pensar em nossa segurança? Ah, para com isso. Tá certo? Bom, mas não é verdade, gente? Não concordam comigo? Bom. Eita só. Vou tomar uma água aqui, porque, gente, precisa melhorar muita coisa nesse país, né? A gente começa a falar de lei, começa a falar de segurança, de direitos e deveres, começa a falar tudo que a gente paga de imposto nesse país para ter coisas, uma rodovia decente, pavimentada, sem buraco, sem depressão no asfalto, faixa que não escorrega, né, quando está chovendo. Toda uma engenharia preocupada com a segurança do motociclista, guarda-reio que não decepam cabeça de motociclista, se caso bata lá. Cadê a nossa segurança? Não é mesmo? Me desculpem, gente. Me desculpem aí, ó. A minha reflexão sobre isso tudo, né? Mas é isso que, enfim, que todos nós passamos, né? E eu acho que nós, motociclistas, dá para entender muito bem a nossa fúria quando a conversa é segurança para o nosso lado, não é? E com todo o direito que a gente tem, não é mesmo? A Djanira Bila, não acredito. Djanira Bila, minha mãe. A minha mãe de Djanira, a primeira vez que eu a vejo aqui, ela estava pelejando para tentar, né, mãe? Ô, gente, olha, como a gente... Nossa, como eu amo essa minha mãe, viu? Tá aqui, ó, Djanira Bila, que todo mundo da nossa família chama de vó Bila, né? É um apelido que a gente deu para minha mãe, Djanira, vó Bila, né? Então tá aqui a Djanira, vó Bila, com o seu filhote aqui, o Tutu, aqui na live com a Marcita e com os amigos, né, mãe? Todo mundo aqui reunido para um assunto, né, para uma discussão importantíssima, que é sobre a segurança, código de trânsito e tudo mais, a nossa segurança, né? Mas que alegria de ver minha mãe aqui na live, gente, não é? Djanira Bila tá aqui conosco, olha aí, ó. E minha mãe sabe de tudo que está acontecendo, viu, gente? Eu acho que ela sabe agora esses códigos novos de trânsito melhor que a gente, viu? Porque ela lê tudo que sai, viu? Ela adora ler, ela está muito bem informada e está com 87 aninhos de idade. Tá aí minha mãe, que nós amamos demais, minha mãe Djanira está conosco na live. Ô, felicidade, viu? Para fechar com chave de ouro a nossa live hoje, com nossos ouvintes, participantes, queridos irmãos aqui, né? O Miguel Robles, para quem não sabe, é de Buenos Aires. O nosso Miguelito está aqui conosco. Uma grande saudação do fim do mundo, Ushuaia, motoqueiros del Hielo. Opa! Gente, temos aqui os motoqueiros do gelo, del Hielo, de Ushuaia, lá do del fim del mundo, terra del fuego. Um grande abraço para vocês, motoqueiros del Hielo de Ushuaia. Grandes irmãos, terra dos glaciares, né? Terra do gelo mesmo. Um grande abraço e muito obrigado. Muitas graças por estar aqui mirando-nos. Sim, muitas graças. Que legal aí. Motoqueiros del Hielo. Muito bom mesmo. Bom, o Jorge está mandando lembranças, a Carol adora... boa lembrança. A Carol adora deixar a viseira aberta. Não deixa mais não, vai levar multa porque os guardas estão tudo em cima agora. Eu às vezes deixo também. A Marcita também às vezes. O Rogério Lambert está conosco. Boa noite, Tutu, Marcita, abraços, abração forte, Rogério. O Jorge está falando ainda em algumas praças de pedágios em S. É verdade. O Rogério Lambert está falando o seguinte: segurança para os motociclistas nas rodovias, chegada e passagem nos pedágios,
Passagem livre diminuiria os roubos às motos. É verdade, passagem livre sim. O Paulo Roberto Asa. Ô, Asa. Oi, Paulo de Santos. O Paulo de Santos. É cidade boa. E o Valdir Ramalho de João Pessoa. João Pessoa, olha aí, de João Pessoa. De João Pessoa, Valdir? Chama Valdir Ramalho. Valdir? Valdir Ramalho. Valdir Ramalho, o pastor Rubens é de João Pessoa, esse que saiu hoje, a expedição 8 capitais em 9 dias, né? O nosso querido aí, pastor Rubens, está em expedição e é aí de João Pessoa também. Entre em contato com ele, já que vocês são da mesma cidade, né? E Fernando Duarte está dizendo assim, parabéns, tem toda a razão em ficar furioso. Eco sangue italiano. Eco. Ei, Fernando, ficamos, né? É difícil, viu? Eu ficar assim, meio impulsivo, né, Fernando? E mas... o Célio está mandando um abraço para a mamãe de Janeiro. A mamãe de Janeiro aí, mãe. O Célio da cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, tá mandando um abraço para a mãe. E o Celo 2463 está impossível, hein, Tutu? Grande bênção poder fazer uma live e ter a mãe para participar. Amém, viu? Uma grande bênção mesmo. E a mãe da Marcita também, hein? As vós estão tudo aqui. e a irmã da Márcia, a Sirlena Biagi também. E a Catalina disse que não está escutando nada. Tá... A Catalina? A Catalina. Eita, a Catalina às vezes diz que dá um tilt lá no fone dela lá. Bom, o Nando Luiz está aqui conosco. Boa noite, Nando. Grande amigo Nando. Aí, Nando. Miguel Robles, desabafo conhece, normal. Ele conhece o... Ele falou assim, é verdade, ele saiu, está na estrada. Então, beleza. Olha, o Nando tá falando que o meu desabafo foi normal. Puxa, nada como ter amigos, né? Para dar um apoio. São compreensivos esses queridos amigos, muito compreensivos, né? O João Batista está falando, Curitiba... no semáforo, há espaço na frente para as motos. Olha, então, mas essa, viu, João Batista, o Silvano está falando do espaço que tem agora, que eles chamam de bolsão, tá? Isso chama bolsão, que está na frente dos carros. E isso está no Código de Trânsito nosso agora. Diz que sim, que é o local para ficar os motociclistas dentro desse bolsão na frente dos carros, nos semáforos, tá? Então, isso já está previsto já com essas novas regras aí também, tá bom? O Jorge está falando, muito bom papo. Paulo Roberto Moraes, parabéns, gostei das dicas e do papo reto, é isso mesmo. Tem que falar direto, né, sem enrolação, o que é mesmo, né? O Silvio Mauro Tavares está falando que foi legal, obrigado, viu, Silvio? Obrigado a todos vocês. O Celso Ricardo está falando parabéns. Tutu Marcito, um forte abraço e uma excelente semana para vocês. Obrigado, Celso, para você também. O Nando Luiz está falando rodovias em geral, isso mesmo. O Silvio Mauro Tavares, Sombras Motoclube, na audiência de Ribeirão Preto, do Sombras, o Silvio. Olha aí que legal, saudades, viu? Puxa vida, hein? Que saudades, viu, Silvio? Você viu? E como é que tá? O Silvio é professor, né, Silvio? Como é que estão as aulas aí? Pelo jeito é tudo EAD hoje, né? Saudade de Ribeirão Preto, cidade boa, mas quente, né? Eu acho Ribeirão uma cidade quente. Não é à toa que o pessoal vai lá para tomar chopp, né? E o Fernando Duarte está falando para o Célio, de Bonito, Motobox aqui. Vi as imagens dos containers da sua pousada. Show, parabéns. Show. Palavra de um arquiteto. Parabéns, merecido, viu? O Célio tá de parabéns pela Bonito Motobox, né? Hotel Motobox de Bonito. Olha lá, o Nando Luiz está falando saudações do Fantasma do Rio. De Silva. Boa noite, Tutu Rossi. A Lavi tá muito show. Um abraço dos Barões de Aço Caxias. Barões de Aço Caxias. Olha aí. Muitos estados aqui, né, conosco hoje na live. O Bira tá aqui, excelente dicas. Valeu, Tutu e Marcita. Valeu, Bira. Tamo junto, querido amigo. Bom, gente, tá aí então. Mais uma conversa curta que ficou um pouco longa, mas devido ao assunto importantíssimo e também as saudades que eu fico de vocês, né, porque a gente só vê depois de uma semana. E esse papo gostoso que a gente tem aqui
sobre sempre assuntos legais do nosso interesse, voltado ao motociclismo, né? Diretamente direcionado, digamos assim, ao motociclismo, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para os nossos direitos, nossos deveres, não é mesmo? Ter uma consciência melhor, sermos mais pacíficos no trânsito, tolerantes, não é mesmo? E tentar melhorar a nossa qualidade de vida como um todo, né? E a nossa qualidade de vida é uma soma de N fatores que vão fazer com que nós vivamos melhor, num mundo melhor, não é mesmo? Obrigado, gente. Muito obrigado. Mesmo, eu fiquei até agora no final da live com a presença da minha mãe, que é a primeira vez que ela conseguiu entrar aqui na live nossa, para fechar com assim, a nossa conversa de hoje de uma forma muito especial. E a Marcita também aí sempre nos ajudando em tudo, me corrigindo, me orientando aqui. Vocês não sabem o quanto que ela me ajuda aqui, porque ela fica na minha frente, né? Na minha frente, e a gente fica um ajudando o outro aqui. E ela dá muita atenção na parte do Instagram, que está no celular dela, e eu um pouquinho aqui no Facebook, que está no meu celular. E com isso a gente consegue compartilhar com mais gente, né? Os assuntos que a gente acha importante para nós motociclistas, né? Tá certo? E viva o Indy. E viva o Indy, que hoje é o dia do Indy, dia 19 de abril. Né? E tem também alguma coisa do Exército hoje, né? E os nossos militares aí do Exército, né? Os nossos soldados, não é isso? Né? Do Exército, né? Também dia 19 de abril. Um grande abraço, Deus abençoe todos eles, né? Muito grandemente mesmo. Muito obrigado por estarem conosco, mais uma live. Fiquem com Deus e tenham uma abençoada semana, tá bom? Deus ilumine a cada um grandemente. Beijão meu e da Marcita. Até a próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com um assunto legal para a gente conversar. Valeu! Graí, numa moto, na acostamentos. Oh, esqueci o capacete. Ei, vou levar multa aí, ó. Gravíssimo. Não é permitido. Ok, gente. Valeu. Até a próxima.